Pro Casulo Comunicação, nesse episódio, trazendo a encantadora de crianças para falar de conexão, para falar de afeto, de acolhimento, doutora Aline Moraes. Seja muito bem-vinda aqui no Casulo. Nós estamos assim com o coração quentinho de recebê-la aqui e tenho certeza que esse bate-papo vai ser para você e para mim também transformador. Seja Ai, bem-vinda. ai, nossa, meu muitíssimo obrigado, tá? Tava bem ansiosa para te conhecer, até porque tenho visto seu trabalho realmente bem bacana, bem diferenciado com o público das crianças e também dos adolescentes, o quanto que é importante a gente trabalhar a questão do neurodesenvolvimento, entender a criança como um todo. Até porque eu, como odontopediatra, trabalhando a criança mesmo de uma forma bem mais integrativa, eu preciso entender todas essas demandas, saber como lidar, até porque a gente sabe que o atendimento odontológico muitas vezes a criança já vem com um pouco de medo, já vem com um pouco de ansiedade. E é uma honra também estar fazendo parte hoje desse dia aqui com você. Gente, imagina falar de criança com quem encanta a criança. Isso é muito bom. A doutora Aline Moraes faz um trabalho, realiza um trabalho majestoso com criança, encantando. E nós vamos falar quais são esses superpoderes lá do consultório, gente. Como que encanta a criança? Quando a gente pensa, né, e fala de superpoderes, a gente pensa logo, né, quais são as magias, né? Todo mundo fala, doutora, o que você faz? Você cede a criança, você hipnotiza a criança? Não, a gente trabalha de uma forma totalmente lúdica, totalmente humanizada, com que a criança se sinta bem pertencente dentro do ambiente do consultório. Então, muitas vezes a criança ela vai ali ou a primeira consulta, ou ela já tem tido uma experiência prévia de outro colega. A gente sabe o quanto que é importante a gente acolher de uma forma leve, tranquila, que a gente receba essa família, que a gente entenda os medos e as ansiedades da família, que muitas vezes elas são reverberadas na criança. E a gente precisa entender e escutar a criança. Eu sempre falo para as meninas, desde o acolhimento, desde a recepção, que o quanto é importante quando a criança chega no espaço, a gente olhar, a gente acolher, a gente ver os sinais de posicionamento, de fala, de timbre de voz, de postura, porque todo o encantamento para chegar até na minha cadeira odontológica, ela passa por processos. E todos esses processos, eles precisam ser muito bem lapidados. E a equipe, desde o acolhimento, da recepcionista, da auxiliar de saúde bucal, que vai estar me auxiliando e me ajudando ali no consultório, desde a equipe também da parte de copa, do ato de servir. Imagina, você chegar ali no consultório, ver tudo lúdico, tudo encantado ali realmente com muitos objetos, com muitos brinquedos. Então, assim, a gente trabalha muito a questão também de cores, de padronização. Então, quando a criança chega no consultório, mesmo ainda no ambiente da recepção, é difícil uma criança chegar chorando e não sair sorrindo. É muito difícil. Até porque a criança chega ali no meu espaço, ela olha e diz, meu Deus, são tantos elementos sensoriais ali ativados, cheiro, textura, sabores, a intensidade da conexão também, da padronização de toda a equipe do consultório com a forma das cores, que a gente sabe que tudo comunica. Então, a cor comunica, a forma que a gente acolhe, o sorriso no rosto que a gente está ali naquele dia. Eu sempre falo para as meninas, pode ser assim, ter iniciado um dia assim difícil. E a gente sabe que cada dia é um dia e a gente precisa entender isso, né? O colaborador que sai de casa, ele é casado, ele tem criança, muitas vezes tem filhos. Eu sempre preconizo muito na hora de estar realizando essa contratação para a minha equipe, que sejam pessoas que tenham filhos, até porque eles vão estar vivenciando ali, muitas vezes, muitos desafios. Como eu levo o nome de encantadora de crianças, muitas vezes a mãe não escolhe como uma escolha inicial. Eu sempre falo, a odontopediatra, o dentista de criança, ele precisa sim ser escolhido desde antes de o bebê não ter dentinhos. O quanto é importante a gente gerar um planejamento, ter um controle de prevenção para que a criança se ambientize no espaço. Então imagina, só levar essa criança para resolver um problema imediato. Eu tenho que levar ela realmente com uma frequência para que essa criança se sinta pertencente dentro do meu ambiente. Até porque é de uma forma muito mais leve que a gente consegue integrar. Principalmente as crianças que são normosistêmicas. Mas a gente sabe também que tem crianças neuroatípicas que muitas vezes elas já vêm com pânico, às vezes não gostam de muita luminosidade, às vezes não gostam de muito barulho. E a gente também precisa saber como trabalhar efetivamente essa equipe para poder receber, até porque eu sou a última pessoa que a criança vai me ver.
mas eu faço questão de ali abrir a porta do consultório, aquele bom dia, boa tarde, a forma que eu vou receber. E quando a criança me vê logo de vestida de personagem, ele fala, nossa, essa aí ela tá dentro do meu mundo, essa daí realmente eu me sinto mais pertencente no ambiente. E ouvindo tudo isso, né, com certeza você teve um começo, Sempre. um início para poder ter esse olhar para a criança. Sim. Lógico que foi tua escolha, né, a profissão, trabalhar com criança desde o início. Mas como foi você olhar para a criança e ter essa percepção do acolhimento de uma forma lúdica, precisa, segura, que tira e faz com que todo o medo de um dentista vá embora, né? Como foi que aconteceu isso, que começou isso na sua vida? Desde a época da universidade, eu sempre tinha dentro da graduação um grande desejo, uma grande vontade de trabalhar mesmo direcionado com o mundo e o público pediátrico infantil. Até porque minha mãe é médica pediatra, hoje já está aposentada, e eu sempre acompanhava muito ela dentro do ambiente hospitalar, dentro dos hospitais e dentro do consultório também. Então, assim, claro que na década da minha mãe, né, hoje minha mãe tem 75 anos, eu tenho 41 anos, realmente são estratégias diferentes, né? Até a forma de como realmente receber essas famílias, e eu sempre ficava olhando e avaliando. Então, dentro da própria universidade, eu já sabia dentro do meu caminho traçado na odontologia que eu queria realmente me formar ali depois da graduação e exercer mesmo a odontopediatria e ortodontia. Era algo muito claro para mim. Então, você já entra ali com a forma direcionada. E assim, a universidade para mim realmente foi uma graduação assim no qual eu pude mesmo estudar e me aprofundar bastante dentro desse nicho. Então, participei de muitos projetos de pesquisa, de grupos de pesquisas, assim, desde que eu entrei na universidade eu nunca parei de estudar, porque eu acredito que um profissional que trabalha com criança, com família, a gente precisa realmente estudar por completo comportamentos, aspectos psicológicos, entender como funciona uma gestão de um consultório odontológico. Então a gente precisa agregar muito a odontologia com a psicologia, até porque eu preciso entender esses medos, essas angústias, essas ansiedades, se essas ansiedades vêm dos pais, ou a criança que está chegando ali já com uma sobrecarga de algum amigo, de algum familiar. Então, assim, a gente precisa realmente tentar fazer esse diagnóstico inicial. E aí, quando eu realmente me formei, eu fiquei, meu Deus, e agora? Vou seguir primeiro a odontopediatria, vou seguir primeiro a ortodontia, que é a parte da odontologia que a gente trabalha a especialidade de aparelhos ortopédicos e ortodônticos, né, tanto em crianças como adolescentes. E eu tinha essa dúvida, né, no início eu disse, não. Tinha muita vontade de ir embora para São Paulo, que a gente sabe que São Paulo tudo é um centro de grandes encontros, de grandes conexões, grandes nomes também estão hoje lá também, dentro da minha área, então eu tinha uma vontade de ir para a USP muito grande. E me lembro como se fosse hoje, uma grande colega de profissão, professora da universidade, doutora Grace, quando ela olhou para mim, pegou na minha mãe e falou, não, você vai ficar aqui. E eu queria muito ir, minha mãe dizia, não, você vai ficar. Ela falou, deixa, faz a especialização aqui, e aí espere e sente como vai ser, né? E sente teu coração. E aí eu até me emociono, porque realmente eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu sinto muito o que Deus me fala. Então, assim, Deus falava para mim, não vai embora, fica por aqui. E aí foi quando eu realmente me dediquei por inteiro aqui. Fiz toda a minha graduação aqui em Fortaleza, passei 2 anos aqui. E sentia sempre uma vontade de quero mais aprender. E aí dentro dessa trajetória profissional, todo ano eu sempre falo, eu tenho que escolher uma cidade, um curso que eu faço, e um profissional que eu vejo que tem uma grande expertise para fazer a modelação e realmente seguir, né? A gente que trabalha na saúde, a gente faz muitos cursos, muitos congressos, e é incrível quando a gente realmente se aproxima de pessoas que têm um patamar bem direcionado, que tem uma visão mais à frente da odontologia, a gente consegue entender que muitos dos conceitos que a gente preconiza para a gente poder trabalhar dentro de uma metodologia específica, tudo aquilo flui, né? Do que você pegar um livro, estudar, de você ir no congresso, quando a gente faz mentorias especializadas, a gente consegue entender muito isso claramente, e foi assim que aconteceu comigo. Então eu comecei a ir para São Paulo, comecei a ir para Brasília, Rio, e comecei a estudar com pessoas que têm um grande know-how também dentro da área de desenvolvimento humano, né? Para eu entender como tudo isso funciona, entender mais de perto as pessoas, conhecimento, autoconhecimento, a parte psicológica em si, para eu conseguir me autoconhecer também. Isso era muito importante para mim. Saber aonde eu queria chegar, eu já sabia. Todo mundo sabe que a gente tem sonhos e muitas metas a conquistar.
mas muitas vezes como que a gente vai conseguir desenvolver isso? E aí foi justamente o que eu tracei dentro do meu planejamento desde que eu me formei. E assim, desde que eu me formei, tudo é direcionado ao público infantil. Então assim, desde quando eu faço uma viagem para viajar, para passear, conhecer espaços novos, no qual eu tenho muitos insights, eu gosto muito de trabalhar muito a questão da minha mentalidade. É o quanto que realmente eu consigo ver ali naquele local, o que é que eu consigo também de agregar de valor no meu modelo de negócio. Então hoje eu trabalho dentro dessa perspectiva e assim, o mundo infantil eu sou realmente encantada. Não é à toa que eu levo o nome de encantadora de crianças, mas nisso tem uma metodologia grande por trás, né? Não é nada só de inventado da minha cabeça, né? Tem toda uma parte de uma filosofia de autoconhecimento, filosofia que ela sempre é estudada através de cursos de desenvolvimento, entendendo um pouco o neurodesenvolvimento da criança, para que eu consiga realmente saber como lidar com a criança e com a família, que a gente sabe que a criança, quando chega, a gente trabalha de uma forma mais leve, mais tranquila, e eu preciso entender também o que é que aquela mãe me traz de demanda. Sim. Né? Porque muitas vezes a mãe chega no meu consultório para resolver um problema específico. Ela quer remover o dentinho de leite. Mas será que essa criança já está preparada para remover de imediato aquele dente? Então, se eu não converso com aquela mãe, se eu não gero um elo afetivo, se eu não tenho uma comunicação mais direcionada e direta, eu não vou conseguir trabalhar de uma forma mais leve, aplicando a minha metodologia com aquela criança. Porque muitas vezes a gente sabe que a mãe vai travar. Ou a mãe ela vai ser também um agente facilitador para me ajudar no processo de a gente conseguir aquela conquista, de a gente conseguir planejar realmente o caso da criança. E aí, graças a Deus, hoje no consultório, com a metodologia da encantadora de crianças, a gente consegue realmente direcionar para que essa família entenda qual é o meu propósito, qual é o meu contexto, e as minhas colaboradoras, elas também todas estão bem integradas dentro da minha equipe. Porque eu sempre falo todos os dias, ninguém faz nada sozinha. Não. Então, para que realmente a gente consiga executar uma metodologia, a gente precisa que outras pessoas entendam. Entendam que isso tem uma filosofia, entendam que isso tem um propósito e que isso tem uma meta de vida para cada um que estão ali dentro. Então, assim, é algo realmente que é transformador. Eu sou apaixonada por isso. A doutora Aline, ela vive não só uma profissão, mas um propósito, Total. né? Pelo que você está relatando aqui, eu tenho certeza que quem está escutando aí está encantado, porque quando alguém tem um propósito e consegue levar ele para muitas pessoas, é uma pessoa extremamente feliz. Muito. Aí já é muito feliz, porque você consegue passar esse propósito com muita clareza para quem te vê, para quem te acompanha e para os seus pacientes pequeninos, né, lindos ali no momento. E a gente sabe que trabalhar com criança é trabalhar com encantamento. Sim. Né? É entrar no mundo da fantasia, literalmente, né, para que a gente possa falar a linguagem que eles sabem. Isso, né? até porque é importante a gente conhecer aquela criança. Existem crianças que são mais extrovertidas, tem outras que são mais introvertidas, tem crianças que já chegam, que já vão de personagem porque gostam, tem crianças que já avalia, já olha lá nas redes sociais qual é a minha fantasia do dia. Quando a criança tem, ela já vai com a mesma fantasia. Então isso torna um atendimento muito mais leve. Quando a mãe entende também todo o meu propósito de entrega ali do modelo de atendimento, não é somente vestir um jaleco, não é só ali personificar um personagem. Claro que o personagem ela vai aproximar a criança, o ambiente vai ser totalmente favorável também, mas as técnicas específicas de como encantar e como acolher aquela família e fidelizar realmente aquela família são formas também estratégicas que a gente utiliza. E como você mesmo falou, quando a gente tem um propósito direcionado, quando a gente emana amor, quando aquilo ali é uma coisa leve, não é nada montado, que é super tranquilo, as minhas colaboradoras que falam, doutora, tá na hora, hein? Tá na hora de ir embora. Meu esposo me liga e fala, tá na hora, amor. Então você fica ali de uma forma tão tranquila, tão leve, que não é um trabalho. Sim. É realmente você ver que você tá ali para se doar durante o modelo de atendimento. E assim, eu faço isso com muita leveza. E eu passo isso muito em redes sociais para que as famílias entendam também sobre isso e que outros profissionais, não somente dentistas, tentem trabalhar e modelando também essa metodologia, porque é uma metodologia que a gente pode aplicar com psicólogos, com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, com profissionais que trabalham com crianças atingindo o público infantil. Então, muitos profissionais falam, nossa, mas como você consegue se padronizar tanto? Como você consegue falar de uma linguagem direcionada? Porque uma criança é de uma forma, outra criança já entra no seu espaço que eu vejo nos stories, que eu consigo postar um pouco do meu dia a dia, a gente não consegue postar tudo, mas alguns casos de crianças que são autorizadas a gente também posta ali.
E aí tem muitos colegas de profissões que falam assim, nossa, aquela criança era super leve, super tranquila, mas a outra já entrou mais agitada, a outra já era uma criança neurotípica que era um autista. Meu Deus, como você consegue lidar com essas emoções e com as frustrações dessas crianças e como você transforma esse ambiente de uma forma tão rápida, tão leve, porque às vezes chega a criança, a gente mostra ali o problema imediato, eu já avalio aquela criança inicialmente, já entendo um pouco na anamnese, na história prévia dessa criança, dessa família, e quando o procedimento já dá para ser realizado, a gente já faz o procedimento ali logo no momento. E aí tem mães que falam, nossa, você já removeu o dente do meu filho? Eu já levei para 5 profissionais e eu não consegui esse. Eu falei, a gente trabalha de uma metodologia, de uma fórmula diferenciada, com que a criança ela realmente se sinta pertencente, e até porque a gente gera aquela conexão e a gente consiga trabalhar direcionada com ela para que ela queira realmente retornar. Então é incrível como hoje a criança ela me escolhe. Ela fala, ah, mamãe, eu quero ir naquela tia que teve um brinquedo, que teve ali uma pipoca, que eu cheguei ali na recepção e me senti muito bem acolhida. Então a criança ela remete essa memória afetiva, porque ela gera um vínculo afetivo. E automaticamente a mãe se sente muito tranquila, muito relaxada, porque muitas vezes já teve algum problema quando era criança. Ou já tem um medo ou uma ansiedade até de ouvir aquele barulhinho, aquele motorzinho do dentista. Então a gente já trabalha de uma forma bem diferenciada mesmo. Criação de vínculo, né? Vamos falar um pouquinho dessa criação desse vínculo que é tão importante, fundamental para acessar o ser humano. Nossa. Nós estamos falando de acesso, Sim. né? Quando a gente consegue criar um vínculo afetivo com uma criança, vamos falar da nossa área aqui de atuação, a gente sabe que nós conseguimos acesso livre e total naquela criança, né? Sem medo ela se entrega, sem medo, né? E você vai trabalhando os medos que vão surgindo, vão dando aquele assistência para ela, moldando junto com ela, acompanhando ela e segurando ela. O que é para você, doutora Aline, trabalhar com o vínculo? O que é o vínculo? O vínculo é algo que a gente estabelece a cada atendimento, né? A criança, a gente sabe que ela é uma esponja, né? Ela chega, ela vai sentindo todas as energias daquele ambiente e que a gente precisa sentir, acolher e dar colo para ela. A partir do momento que eu recebo essa criança, que eu me comunico com ela, que eu baixo, eu estou fazendo uma conexão de V0 direcionada, ela está entendendo que eu estou falando de tamanho para tamanho. Então, automaticamente, essa criança, ela entende que é uma comunicação mais direcionada. Se eu estou atendendo uma criança que é um bebê, eu preciso trabalhar de uma forma, de uma linguagem mais coloquial, com que seja uma linguagem mais branda, mais tranquila, e que eu consiga comunicar dentro do universo que ela está ali do atendimento de uma forma diferente. Se é uma criança que tem 5, 6, 7 anos, eu não adianta infantilizar muito, porque se eu infantilizo essa criança, muitas vezes ela não vai se conectar no meu mundo. Então a gente sabe que as crianças elas têm estágios de desenvolvimento para saber como lidar com cada personalidade, que isso é um grande desafio para a gente que trabalha dentro do ambiente de consultório, né? De saber como lidar com as emoções da criança. E a partir do momento que eu gero um vínculo, a criança ela se sente acolhida, recepcionada e ela realmente se entrega. Porque ela sente e diz, nossa, aqui realmente é um ambiente de criança. Nossa, aqui eu me sinto muito bem acolhida. Então aqui eu posso confiar. A partir do momento que eu confio naquela profissional, que eu tenho uma leveza, que eu tenho um carisma, que eu tenho uma conexão ali, um V0 estabelecido, automaticamente essa criança diz, tia, tô aqui, mas pode fazer o que você quiser. Claro que a gente trabalha muito com a técnica do dizer, mostrar e fazer, porque a criança tem um espelho para ela conseguir entender e visualizar tudo que vai acontecendo, porque é importante que ela entenda. Se é a primeira vez que ela vai, eu vou explicar, eu dou todas as orientações lá para os pais. Vai seguir uma nova rotina de adaptação, que a maioria das crianças que chegam ainda não tem uma adaptação inicial do consultório, mesmo do atendimento e nem mesmo em casa dos cuidados orais. Às vezes os pais vão lá no supermercado, compram escovas, muitas vezes pelos personagens. Mas o personagem, será que ele realmente é indicado para aquela criança? Então, na hora de fazer a escolha direcionada para o especialista que vai tratar a criança, que é o odontopediatra, a gente precisa ter essa conexão. E graças a Deus que eu tenho uma conexão grande desde as redes sociais, né? Hoje eu sempre falo que as redes sociais, ela é uma vitrine, ela é um comércio mesmo. Ali a gente vende o atendimento, vende o serviço, vende realmente como funciona. E claro que quando a família chega, a gente realmente acolhe, dá colo, a gente realmente pega na mão e leva no braço realmente para que essa família, essa criança entenda como funciona toda a metodologia. Então, o quanto que é importante a gente realmente se dedicar,
A gente treinar a equipe. Eu sempre falo todos os dias. Minha equipe ela é treinada diariamente. Porque diariamente a gente tem desafios no consultório, diariamente a gente tem crianças que a gente precisa moldar, que a gente precisa lapidar, e até os pais muitas vezes. A criança ela chega de uma forma no dia, no outro dia ela pode ser a mesma criança, ela já está condicionada aí no consultório, mas é um outro dia para ela. Eu não sei como que ela chegou no meu espaço, eu não sei de onde ela veio, se ela veio da escola, se ela veio muitas vezes de alguma terapia, se ela veio do shopping, de um passeio, como é que tá aquela criança naquele dia, o estágio emocional. Então, a parte emocional, ela contribui muito e eu preciso entender. Então, eu tenho que ter um poder de escuta direcionado para essa criança. Porque muitas vezes a criança chega muito agitada, mas às vezes ela saiu de um treino de futebol. Então, ela passou 50 minutos ali correndo. Ela tá ofegante, ela vai remover o dente. Calma, desacelera essa criança, deixa essa criança ficar um pouco mais tempo na recepção, deixa ela se sentir mais acolhida, deixa as meninas do acolhimento servir a ela. Né? Às vezes é uma pipoca, é um suco, é algo diferenciado que vai fazer com que a criança relaxe e que quando ela está preparada, aí sim ela entra no meu consultório para realmente prestar o atendimento odontológico. Então, quando a gente tem esse vínculo direcionado, eu tenho crianças que chegam no consultório hoje, que vêm de terapias, que vêm muitas vezes da escola e dizem, ai tia, primeiro eu vou lanchar, depois a tia Aline vai fazer meu dentinho. Eu disse, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Nem chega a ser mais um atendimento, é um passeio. Né? É como se fosse um passeio para o consultório da encantadora. Uhum. Mas assim, eu fico encantada mesmo quando a família chega e diz, ai tia Aline, ele não quis lanchar em casa, ele falou que queria lanchar aqui, porque queria a pipoca e assistir um pouquinho do cineminha que tem aqui na sala de espera. Então, olha o quanto que a mãe me traz uma chave importante para eu poder trabalhar com essa criança. Então, assim, se essa criança está agitada, ou se essa criança nesse dia não está colaborando, eu já posso combinar com ela e fazer um acordo ali imediato. Você prefere ficar 5, 10 minutos esperando um pouquinho? Então, você vai ficar esperando um pouquinho, que a tia Aline vai atender a outra criança e já você vem. Combinado? Porque a mãe já me trouxe essa chave. Sim. Ele não quis lanchar em casa, mas ele quer lanchar aqui na sua sala de recepção, porque ele quer comer aquela pipoca que tem um valor afetivo, sim, tem um valor emocional, tem um vínculo que já foi gerado ali com a criança. Então a gente gera realmente essa sensação, esse desejo, a experiência mesmo para a criança. Uhum. Como nós estamos falando, né, vínculo, ele vai tirando, abordando o medo, mas a gente sabe que tem crianças que ou por medo de alguma experiência negativa sim, vivenciada anteriormente, ou mesmo, como bem disse, a gente não atende uma criança, a gente atende uma família que a mãe traz ali, a mãe às vezes na verdade está ali com todo esse medo, esse receio de como será aquela primeira vez do filho, aquela situação com o filho que às vezes já passou por situações penosas, né? E como que é enfrentado isso diante da metodologia que você utiliza para o atendimento? Isso, tem crianças que muitas vezes colaboram e tem crianças também que não colaboram. Tem crianças que já chegam no espaço do consultório já gritando, com muito pânico, já chegam muitas vezes com a mão na cabecinha, com o ouvido, assim, muito irritada, pela história prévia que teve. A gente tem que passar primeiro por um processo de dessensibilização dessa criança. Eu falo que a técnica que eu aplico direcionada no início é uma técnica do dizer, mostrar e fazer. No que eu vou até a recepção, eu sento no chão na recepção com a criança, eu entendo que essa criança ela ainda não está preparada nem para permitir que a mãe consiga preencher a ficha. Você entende que a primeira vez que ela vai, ela tem que preencher todo um questionário, eu tenho que entender como está a rotina de sono da criança, processo de alimentação, processo de socialização. E se a criança chega ali gritando, muito irritada, muito estressada, muitas vezes a luz incomoda, o cheiro incomoda, o barulho incomoda, então eu vou me conectar com a criança. Se ela chegou, ela tá ali no chão, ela tá ali mais agressiva, ou ela tá ali realmente fora de si naquele momento, porque realmente ela tá desregulada. Primeiro a gente precisa regular emocionalmente essa criança, para que essa mãe se sinta pertencente, e aí ela consiga mais tranquilidade, mais paz, que a gente realmente consiga fazer todo esse controle mesmo inicial com a criança. E tem casos de crianças que são neurotípicas de suporte mais elevado, que realmente precisam também de um outro tipo de atendimento, de um suporte mais avançado. Às vezes a gente precisa de uma sedação, para que a gente entenda que ali vai ser uma forma mais confortável para a criança, que a criança relaxe, por mais que ela vá, brinque, por mais que ela não permita ainda o atendimento odontológico propriamente dito, mas a criança conheceu o espaço, a criança socializou com outras crianças,
e ela pode ser que em outro momento ela permita. E tem casos que a criança vai para a sedação e que depois da sedação vai para fazer o procedimento odontológico necessitado de imediato e que depois volta e a gente consegue também reverter e fazer todo um condicionamento. Existem crianças que eu preciso avaliar toda semana e fazer um acompanhamento toda semana. Tem casos que a gente resolve logo imediato. Tem casos que vai uma vez por semana, 2 vezes por semana e que essas crianças reintegram no consultório e que a gente consegue um condicionamento de uma forma mais tranquila com que a criança realmente vai colaborando. Então, assim, são várias técnicas que a gente aplica e hoje a odontologia, ela nos permite trabalhar bem os aspectos psicológicos individualizados de cada criança. Sabendo disso tudo que, né, nós estamos falando com relação à criança, eu queria fazer dois pontos assim muito importantes. Para os profissionais que trabalham com criança, eu queria que nós falássemos um pouquinho o que seriam esses superpoderes dentro do consultório para abordar a criança e conseguir esse vínculo afetivo em tão pouco tempo. Pensando em vínculo afetivo, nós pensamos numa construção. Sim. Eu trabalho com criança e no momento do processo avaliativo ali que nós estamos conhecendo, né? Então são várias sessões ali para a gente ir criando esse vínculo, adentrando essa criança, conhecendo ela. No seu trabalho, você tem uma abordagem mais direta, mais direcionada, né? Para esses profissionais que têm essa característica de trabalho, quais seriam esses superpoderes que a encantadora de criança viu nessa jornada de trabalho, né? Diante dessa metodologia toda criada aí, que você poderia falar, utiliza essas estratégias, que essas estratégias são muito significativas. Eu tenho muitos profissionais que me perguntam, Aline, nossa, muitas vezes eu tenho que ir 10 sessões, né, para poder realmente entender a criança. Essa aí é uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias em redes sociais. E eu sempre falo, gente, primeiro passo, eu preciso conhecer a criança como uma forma integral. Eu sei que eu tenho um resultado ali para poder executar. Eu tenho um procedimento, eu tenho uma entrega ali que a família vai, o paciente vai me procurando para dar esse resultado. E eu preciso primeiro entender a família, entender o pai, a mãe, se eles são separados, se eles não são, como que está sendo a condição psicológica ali daquela criança, como funciona, se é uma criança de integral, se não é, se é uma criança que tem uma liberdade maior, não tem, uma criança mais reclusa, se essa criança socializa muito bem com outras crianças. Então, assim, dentro da minha anamnese, a minha ficha clínica, enquanto a criança está na recepção brincando, toda a minha equipe ali, ela está avaliando também a criança. Então, ela me passa pontos que elas avaliam de acordo com o que eu preconizo e passo, comportamento, socialização, se é uma criança que está se conectando mais com a tela, ou se é uma criança que está trabalhando e está sendo estimulada mais com brincar. Nós temos painéis sensoriais, então a gente trabalha muito com estímulos sensoriais. Então, qual foi a resposta de mais imediato, naquele curto tempo de tempo na sala de espera, que a criança se conectou mais? Para eu conseguir entender um pouco sobre os pontos que a minha equipe vai me passar. Quando a criança entra no meu espaço, lá no meu consultório propriamente dito, a mãe já preencheu toda uma anamnese. E dentro da minha anamnese, ela vem desde a época da gestação. Então eu consigo identificar medos, eu consigo identificar se teve uma prematuridade extrema ou não teve. O paciente que tem prematuridade extrema é um paciente que precisa de uma equipe multidisciplinar. Ele precisou trabalhar um neurodesenvolvimento. Então é uma equipe que já passou possivelmente por uma fono, por uma TO, por estimulação precoce. Então aquela criança já foi manipulada previamente. Seja ela com 2 anos, seja um bebê, seja uma criança de 5 anos. Se essa criança não teve uma prematuridade extrema ou é uma criança que já faz acompanhamento terapêutico, quando a mãe já fala, então eu preciso entender, ela tem uma dificuldade de linguagem, ela tem um atraso de linguagem, é uma criança que tem gagueira, qual é a dificuldade de comunicação dessa criança, para eu saber como lidar imediatamente com ela. Então, quando a gente trabalha de uma forma estratégica, realizando uma avaliação precoce, antes de a criança entrar, Aline, você já vai meio que moldar a criança. Não, a gente não molda. Até porque a criança, ela tem uma forma direta de comunicação. Então, muitas vezes ela se comunicou de uma forma na recepção e quando ela entra no consultório, que tem toda a ludicidade ali, tem todo um acolhimento, toda uma humanização diferenciada do que ela viu lá fora, a criança diz, uau! Quantas crianças entram e eu vou lá receber, eu me baixo, é um bom dia, boa tarde, é um abraço, é uma conexão, porque eu já vi toda a história prévia ali que a mãe me relatou. Às vezes a mãe coloca lá nos históricos psicológicos, birra intensa,
dificuldade de comunicação direta, não existe um V0. Então, assim, se ela já não tem, se ela já entra assim e fica totalmente desnorteada, eu preciso ter uma atenção, eu preciso trazer a conexão direta comigo, para que eu consiga de imediato a comunicação mesmo afetiva, direcionada, para que eu consiga realmente entender. Então, assim, a criança ela não entra mesmo no meu espaço, no consultório odontológico mesmo, propriamente dito, e ela já vai para a cadeira odontológica. Muito difícil, ela nunca vai passar. Ela tem que passar por todo o processo. Ela vai ser dessensibilizada no painel, ela vai ser dessensibilizada no tapete que eu tenho também, até para eu comunicar, eu conversar com a mãe na mesa, ter um contato direto com os pais, entender quais são as angústias, quais são os medos, quais são as ansiedades desses pais, por que que eles me trouxeram, o que é que eles vieram procurar ali no meu espaço, da Encantadora de Crianças, já que podem ter passado por outros consultórios, ou pode ser que seja também a primeira consulta mesmo, o primeiro contato ali com um profissional específico. Então a gente precisa entender a criança como um todo, né? A criança ali é o meu público-alvo direcionado. Mas se eu não tenho um contato prévio com a mãe, eu não consigo entender, aí nada funciona. E eu sempre falo que a gente precisa conhecer a criança e os profissionais que já trabalham com a criança. Porque muitas vezes a criança hoje ela tem um comportamento, porque ela vai realizar um procedimento. Se for uma criança mais sensorial, que eu vou ativar cheiro, sabor e textura, e ela foi hoje para realizar um procedimento, por exemplo, de remoção de um dentinho, nasceu um dentinho ali fora do lugar, e a mãe já tentou amolecer por vários dias ali em casa. Até porque eu falo, dente mole tira em casa. Mas às vezes o próprio ato de tirar o dentinho mole é desconfortável para uma criança que é neurotípica. Seja ela com espectro do autismo, seja ela com TDAH, com transtorno de processamento sensorial. Então, assim, amolecer um dente é um desafio, né? A gente sabe que escovar o dente, muitas vezes, é irritante para algumas crianças. Tem crianças que não têm paciência, tem crianças que são mais intolerantes. Então, para isso, eu preciso entender essa criança para saber como lidar. Então, se essa mãe fala, doutora, ele não gosta de escovar o dente. Hoje eu recebi um bebê, que a mãe falou para mim que ela tem 1 ano e 1 mês, e ela não abre a boca por nada. E desde 6 meses de vida, desde a época da introdução alimentar, ela começou com a introdução alimentar, teve muita resistência, a criança não mastigava, tudo que é de proteína ela ainda cospe. Hoje ela já faz um acompanhamento com uma TO. Você vê claramente que dentro do padrão nutricional que ela me passa no relatório de 1 semana, você vê claramente que precisa de ajuste de terapias alimentares. E ela faz hoje um auxílio de uma TO. E aí a gente conversa, a gente entende como está o processo da mastigação, porque a gente sabe que se ela não come proteína direitinho, ela não mastiga direitinho, ela vai desenvolver uma alteração na mordida. Então ela não vai ter uma oclusão ideal. Ela vai desenvolver uma mordida cruzada. Então, assim, o que é que eu posso fazer com essa bebê de 1 ano e 1 mês que me procurou hoje, com essa dificuldade de escovação, mas entendendo todo o convívio dessa criança? É uma criança que vê tela para fazer alimentação? É uma criança que fica no integral? É uma criança que só faz uma TO? Mas será que ela precisa de um outro profissional? Eu preciso trabalhar e conversar também com a pediatra dela para saber se não seria interessante iniciar uma terapia alimentar? Colocar uma nutricionista nessa equipe com ela, colocar a TO que ela já tem, mas será que quando a gente agrega uma TO e uma nutricionista e a criança pega, ela faz o alimento, ela faz a comida, será que ela não vai ter o desejo, o despertar de querer provar coisas novas? Então, assim, essa criança, ela precisa ser avaliada para a gente saber quem a gente vai contra-referenciar também, até porque a referência, quando a gente precisa utilizar uma equipe multidisciplinar, ela é muito importante. Porque a criança entende que ela está desenvolvendo. Em casa, a família, no caso, essa mãe falou, doutora, quando eu vou alimentar a minha bebê, é só um momento eu e ela. Eu falei, claro que não. Você tem que sentar à mesa, você vai sentar para almoçar com seu esposo e ela vai fazer parte do almoço. Ah, não, mas eu deixo a comidinha dela ali separada, eu faço uma comida exclusiva para ela. Eu falei, mas por quê? Ela não come de tudo? Ela não gosta da proteína, ela só gosta da carne desse jeito. Meu marido só gosta do frango desse jeito. Eu falei, você cozinha 3 tipos de comida para um processo de alimentação, vamos tentar regular isso aí. Tô achando que eu preciso colocar aí na equipe para te ajudar, uma psicóloga para te gerenciar nesse comando aí, para você conseguir saber como lidar com a parte do comportamento, para a criança te ajudar no alimento. Então, assim, ela foi me procurar para realizar um tratamento de uma limpeza odontológica. Mas adianta sentar essa bebê de 1 ano e 1 mês, que não ajuda os pais em casa, que vai fazer o procedimento, mas em casa. Ela vai no meu consultório de 3 em 3 meses ou de 6 em 6.
Mas em casa, se ela não tiver uma rotina diária, eu não entender aonde é que eu preciso ajustar toda essa questão de adaptação dela, nada vai fluir. E a gente entende que os processos da alimentação, a dificuldade de alimentação, dificuldade de higienização, isso pode gerar uma alteração de uma doença que é muito prevalente hoje no Brasil, que é a cárie dentária, mesmo ainda em bebês. Então, assim, entende que são processos iniciais, desde a fase ainda de bebês, com dentes e sem dentes, que os pais precisam ter todo o contato com o odontopediatra. Eu sempre falo, dentista de criança é odontopediatra. Com certeza. É mais do que um simples ato ali de algum procedimento que você vai fazer. Sim. É adentrar na vida da família. Sim. É estar junto nesse processo, conhecer o meio que ela vive, Sim. conhecer o que é que está norteando essa criança. Total. Então, realmente é você fazer um mapeamento. Sim. Né? É um mapeamento realizado. Para os profissionais que nos acompanham agora, né, nessa fala, eu acredito que é se mergulhar mesmo nesse mundo infantil, da infância, do desenvolvimento infantil. Não é simplesmente tratar crianças, né? É desenvolver criança. Isso faz toda a diferença quando a gente pensa em desenvolvimento, né? E com relação a essa parte do desenvolvimento infantil, que você bem colocou aqui, que é muito acompanhado nesse processo que você faz e que você, ao longo desse movimento seu, né, como uma odontopediatra e ortodontista. A gente sabe que você trabalha com crianças e com famílias, né? Então, adentrar um ambiente familiar, isso permite que você conheça mais essa criança, conheça essa família e possa abordar não só assuntos que diz respeito do consultório, Sim. mas também identificar processos de uma equipe multidisciplinar aí. E é incrível como as próprias famílias que chegam no meu espaço, elas entendem isso. Um paciente que é respirado oral, né, que tem uma dificuldade de respirar, que tem uma alteração de mordida, somente o atendimento odontológico com o uso de uma aparatologia ortodôntica não vai ser suficiente para resolver o caso. Eu vou precisar referenciar para um fonoaudiólogo, eu vou precisar avaliar o processo de vias aéreas respiratórias dessa criança, então eu vou precisar de uma avaliação mais minuciosa de um otorrino do que simplesmente chegar e fazer um planejamento ortopédico ali sem saber como está a condição sistêmica daquela criança. Então, para isso eu preciso conhecer essa criança como um todo e avaliar e ter uma equipe multidisciplinar quando tem uma indicação, realmente, para a gente saber como lidar e como desenvolver. Então, as próprias mães que chegam falam, doutora, mas eu nunca fui numa dentista para receber tanta orientação e entender que meu filho precisa de outros profissionais para avaliar, porque eu queria realmente resolver o problema desse dentinho dele que tá torto. Eu falei, tá, mas esse problema do dentinho que tá torto, ele não vem de hoje. Ele apareceu, esse dentinho de leite já esteve na boca, esse dentinho foi trocado e tá numa dentição mista ou permanente, então a gente precisa entender se é uma dificuldade de processo de alimentação, se é um processo de fonação, qual é o problema de alteração base pra gente conseguir realmente lidar e alterar. Então, assim, as mães realmente, elas falam, ai, doutora, a senhora não é só encantadora de criança, é encantadora de adultos também. Elas falaram, tem que mudar essa marca. Eu falei, gente. Não é simplesmente encantar a criança, né? É o que a gente falou, desenvolver. Desenvolvimento. Isso é muito importante num trabalho profissional, que você pense no desenvolvimento da criança como um todo. Não simplesmente na tua área, né? Então você atua muito além da sua área, seu trabalho. É enriquecedor ouvir, né? E ver profissionais trabalhando dessa forma. Ainda mais para uma pedagoga que lida com desenvolvimento infantil. Agora, uma pergunta muito básica que eu não posso deixar de fazer. A doutora Aline Moraes, ela é encantadora de crianças ou ela é encantada pelas crianças? Ai, meu Deus, agora você me deixou de uma saia justa, até porque eu vivo muito o meu mundo infantil. Então, assim, ser criança, ter a criança livre ali para mim é muito aguçado. Então, assim, eu vivo realmente. Quando eu digo para a criança, o que é que você quer ver aqui no cineminha hoje? Ela fala, nossa, eu quero assistir a Frozen, eu me sinto ali do lado dela, eu me conecto com aquela energia, eu tô ali naquela leveza, eu tô realmente naquele encanto, naquela música. Então tudo isso me faz realmente respirar esse mundo infantil. E assim, é algo que eu realmente amo de paixão, é algo que é leve, é lúdico, é humanizado, é uma forma muito clara ali, né, direcionada do que eu tô realmente fazendo ali. É um trabalho que eu digo que não é um trabalho, na verdade. É algo realmente de propósito e uma missão de vida que eu tenho aqui na Terra. É um grande propósito, um lindo propósito, né, que você bem consegue
passar para nós aqui. E eu queria que você falasse agora para essas mãezinhas que estão te ouvindo, né, com tanto carinho, acolhendo essas mães, e desse uma mensagem para elas, né, de acolhimento mesmo nesse processo infantil, aquilo que você faz com tanta leveza no consultório que às vezes você mesmo observa no tratamento ali, na condução com a família, tão dificultoso para a mãe às vezes fazer esse processo, né? Eu sempre falo para todas as mães, né, que chegam no meu espaço, que também são seguidores, que também ainda não me conhecem, que me conhecem pela primeira vez, a gente precisa escutar e escolher um profissional para chamar de seu. Quando a gente monta uma equipe, né, médica, odontológica, de profissionais que precisam realmente acolher o teu filho, a gente precisa entender quais são as necessidades que a gente vai procurar e buscar naquele espaço. O quanto que é importante a gente trabalhar através de um neurodesenvolvimento hoje, desde bebês, né? Quando o bebê ele é estimulado de uma forma mais direcionada, é diferente quando essa criança cresce. A forma que ele socializa no ambiente do espaço de casa. Então, assim, os pais são modelos para os filhos. Então, mostre para eles o quanto que é importante o processo de escovação. Então, seja modelo, seja referência ali na casa, para que realmente a criança veja você utilizando o fio dental, você escovando o dentinho, você utilizando o enxaguante quando tem necessidade, você fazendo a higiene de língua. Então, a criança ela vai modelar. A criança é uma esponja, então ela vai copiar, seja positivamente ou negativamente. Então, os pais, eles têm esse papel na educação dos filhos. O quanto que é importante ser um modelo direcionado para que a criança execute. Aí a gente sabe que tem crianças que muitas vezes ajudam, tem crianças que não colaboram, mas a gente sabe que o quanto que é importante a gente ter uma pessoa ali como ter uma referência. Eu sempre digo, olha, sigam rotinas diárias. Deixem o filho de vocês terem autonomia. Deixe ele fazer, deixe ele ser o primeiro a ser motivado. Mas é importante realmente a supervisão. A criança se sente acolhida, a criança entende que ela está sendo ali realmente um colo ali naquele momento, porque o pai vai escovar os dentes. Os pais falam, doutora, a partir de quantos anos eu posso parar de escovar os dentes? Eu disse, se for necessário até 18 anos, vai supervisionar até 18 anos. Se ele está te dando trabalho, se ele está vindo aqui de 6 meses, a gente vê que tem uma inflamação gengival e que precisa de supervisão, você vai para supervisionar. Então, não tem uma idade específica. Quanto mais a gente acolhe, a gente tem esse olhar direcionado, a gente consegue entender que ele precisa de cuidado, a gente se sente autocuidada. Porque meus pais foram assim, eu sou filha de pais separados, mas minha mãe foi criada a vida toda pela minha mãe, e minha mãe sempre foi assim. Dentro da vida mais corrida, ela sempre falava para mim, me dava as orientações no processo de educação, e eu sempre preconizei e segui, por quê? Pelas orientações que eu recebi lá desde a minha infância. E a gente sabe que até 6, 7 anos de idade, toda aquela cabecinha é um processo neurológico da criança, ele vai estar sendo formado. Então a gente precisa trabalhar muito a autonomia na criança, dentro da fase do neurodesenvolvimento, e que a criança se sinta também pertencente, e que ela se sinta capaz. Eu sempre falo, deixa primeiro fazer, deixa trabalhar a autonomia, e depois faz o processo de supervisão, pra gente ver se o check tá ali ok. É bem isso. E se a doutora Aline precisasse escolher um superpoder? Qual Meu Deus, nossa. Pra gente encerrar isso aqui com chave de ouro, qual o superpoder Ai, meu você escolheria? Deus, magia. Eu acho que eu sou muito encantada, tipo assim, por um ambiente bem diferente, por um espaço, por uma padronização, algo realmente que a pessoa chegue e diga, uau, aquele efeito assim, uau, me encantei, real. Acho que assim, a magia ela traz com que a gente faça, que a gente entre mesmo na cabeça, no mundo lúdico daquela criança, que a gente converse, que a gente conte uma história, que a gente realmente faça uma conexão mesmo com aquela criança, porque a gente entende o quanto que é diferente. Falar de conexão é falar de encantadora de criança aqui, gente. E eu acredito que quem ouviu esse podcast pôde, com certeza, ver o quanto propósito você vive na sua vida, né? Na sua vida profissional, pessoal. E isso faz toda a diferença. Viver propósito é viver intensamente, né? É realmente leveza. Muito. Né? A gente faz e não percebe nem o peso porque não existe. Não, né? Existe amor envolvido, né? E quando a gente fala de criança, a gente fala de amor, a gente fala de afeto, a gente fala de acolhimento. Então, trazer você nesse podcast do Casulo Comunicação é realmente encantador, porque fala
o que nós temos como propósito também, como Casulo Comunicação, que é levar essa informação para as famílias de uma forma precisa, de uma forma segura, com profissionais reconhecidos, profissionais competentes no que fazem, né? E hoje você, com certeza, como sempre, nos mostrou a grande profissional que você é no trabalho com a infância, que além de ser uma odontopediatra, que não cuida só de boca, gente, ela cuida de desenvolvimento infantil e desenvolvimento familiar. Total. Isso é verdade. Muito obrigada. Nossa, eu que fico encantada mesmo. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Se você precisar, você sabe que você pode contar comigo, com toda a minha equipe. E que, assim, é uma grande honra falar com profissionais, com famílias que precisam realmente receber um conteúdo de informação direcionada, porque a gente sabe o quanto que o conteúdo hoje ele é difundido e quanto que a gente precisa realmente ter essa aproximação com as pessoas e que isso traz um bem danado, não só para a gente como profissional, compartilhar desafios, compartilhar mesmo vivências, experiências do que a gente tem de cotidiano do consultório, mas também para influenciar outros profissionais que querem seguir uma metodologia, que querem desenvolver também e criar o seu próprio método também. Isso é muito importante. Com certeza. Viver de propósito é viver também para o Casulo Comunicação aqui para você. Informação relevante. Não perca as redes sociais aqui da encantadora de criança, doutora Aline. Arrasa, gente. A gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Acompanhem, sigam, compartilhem, né? E muito obrigada pela tua presença e por vocês que estão aqui nos ouvindo até agora. Casulo Comunicação para você.